Nesta aula continuaremos a nossa pesquisa sobre o livro de Gênesis, o primeiro dos 66 livros que compõem a Bíblia. Portanto, você é muito bem-vindo a mais esse programa. Começamos a pesquisa do livro com uma visão muito geral. Falamos sobre algumas das primeiras coisas que são mencionadas no livro de Gênesis. Agora, iremos para o capítulo 4 e eu gostaria de mencionar mais uma vez algumas coisas sobre o motivo pelo qual o livro de Gênesis foi escrito. Mantenha essa perspectiva. Gênesis, que significa começo, conta a história de como era tudo no princípio. Não porque Deus acha que nos deve uma explicação, mas porque Ele quer que saibamos isso. Muitas das coisas no livro de Gênesis são descritas dessa forma. Deus quer que entendamos o casamento como o casamento é. E é por isso que Ele nos fala do casamento assim como o casamento foi no princípio. Deus quer nos falar, como Ele no capítulo 3, da crise do pecado como ela é, por isso ele descreve a crise como a crise era. Na segunda metade do capítulo 3, também vimos a comunicação entre Deus e o homem, como ela é e como ela era. Assim que o homem caiu, vemos Deus procurando o homem e tentando se comunicar com ele, fazendo perguntas como: "Ei, onde você está? E quem te disse?" No momento em que lemos essa passagem, na segunda metade do terceiro capítulo do livro de Gênesis, devemos perceber que essa passagem está descrevendo algo muito importante. Deus ainda procura por nós nos dias de hoje. Deus ainda se comunica conosco nos dias de hoje. Se pudermos entender isso, então poderemos entender as muitas experiências que temos, especialmente experiências trágicas ou de crises. Muitas dessas experiências trágicas ou de crise são resultado de Deus procurando nos alcançar, tentando chamar a nossa atenção e se comunicar conosco, tentando nos fazer pensar sobre onde nós estamos. Há alguns anos conheci um homem que era o comandante de uma esquadra de aviões da Marinha. Ele me contou de uma vez que havia ensinado a todos os seus pilotos como usar os pontos de orientação quando estivessem perdidos. Quando um piloto estava voando e saía da linha de visão, geralmente ele se perdia. Então o comandante ensinou a eles esses 5 pontos de orientação. Ele disse: toda vez que vocês suspeitarem que estão perdidos, pensem nesses 5 pontos de orientação. Lembrem disso contando os dedos da mão esquerda. O primeiro, o dedão de orientação, ou o primeiro ponto de orientação, disse ele, é confessar. Confesse que você está perdido. Do jeito que esses jatos de hoje em dia são rápidos, se vocês não confessarem logo que estão perdidos, vão ficar muito mais perdidos ainda. Então, o primeiro ponto de orientação é confessar. O segundo ponto é subir. Eu pensei que era porque eles deveriam estar o mais alto possível, para o caso de acabar o combustível e eles tivessem que escolher uma área não povoada para cair. O comandante disse que eles são ensinados a subir, porque assim gastam menos combustível, além de que a comunicação fica melhor quando se ganha altitude. Então o segundo ponto de orientação é subir. O terceiro ponto de orientação é conservar. Quando você está perdido, você deve economizar o máximo de combustível possível. Ele disse que certo dia ouviu a comunicação de um dos pilotos com o porta-aviões. Ele falou o seguinte: estou perdido em algum lugar a sudoeste, mas estou fazendo um excelente tempo. Essa não é a hora para se fazer um excelente tempo. Então, o terceiro ponto de orientação é, depois de ganhar altitude, controlar o sufoco e conservar combustível. Os 2 últimos pontos de orientação são os mais importantes. O quarto ponto de orientação é se comunicar. Entre em contato com o porta-aviões. Comunique-se com o comandante. Finalmente, o quinto ponto de orientação é obedecer. Obedecer às ordens do comandante. Confessar, subir, conservar, comunicar e obedecer. Esse é o regulamento ensinado a pilotos de jatos, que os auxiliará quando estiverem perdidos e como voltar à base. Esse é o tipo de orientação que Deus está nos ensinando na segunda metade do terceiro capítulo de Gênesis. Deus quer que tenhamos uma direção espiritual quando estivermos perdidos, assim como Adão e Eva estiveram. A mãe de Jesus disse: seja o que for que ele lhe disser para fazer, faça. Essa regra é eterna. Sempre obedeça quando você acreditar que Deus está se comunicando com você. Ainda no terceiro capítulo de Gênesis, podemos encontrar as consequências positivas, como Deus procurando por nós e tentando nos resgatar, e também as consequências proféticas. Por exemplo, em Gênesis 13:15, temos a primeira profecia messiânica.
Não temos que esperar até o capítulo 12 de Gênesis, com a história de Abraão, para ouvir falar no maior plano de Deus, a salvação ou a redenção. Em Gênesis 3,15, Deus nos fala sobre o seu grande plano, quando ele diz à serpente: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará a descendência dela. Sabe, essa é uma profecia messiânica, se você entende do que esse versículo está falando. Essa é a primeira dica das Escrituras que afirma que Deus trará alguém a este mundo e esse alguém irá consertar as coisas. É claro que há muitas consequências negativas para a mulher, para o homem e para o homem e a mulher. A mais séria dessas consequências negativas é encontrada no final desse capítulo. É o que chamamos de divórcio com Deus. Eles estão divorciados de Deus. Eles são banidos do jardim. A aplicação disso tudo é incrível. É possível que a aplicação disso possa ser a mensagem de Deus descrita dessa forma. Se vocês não aprenderem a colocar a minha palavra em primeiro lugar e interpretar todas as suas necessidades na luz da minha palavra, se vocês não perceberem que vocês vivem de toda a palavra que foi dada por mim a vocês, então vocês serão expulsos do planeta. Eu acho que isso é possível mesmo em nosso tempo. No fim desse capítulo nos é dito que uma espada flamejante guarda o caminho para a árvore da vida. Deus e o homem estão separados e o único caminho pelo qual o homem pode voltar é através da espada flamejante. Muita gente acredita que a espada flamejante é uma imagem de Jesus Cristo, a palavra da vida, porque Jesus é o único caminho de volta. Quando ele veio, ele disse: eu sou o caminho e não há outro. Aquela espada flamejante também pode ser uma imagem da palavra de Deus, porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Portanto, de uma forma bastante real, a palavra de Deus é o único caminho de volta à árvore da vida. No capítulo 4, vemos outra consequência da queda do homem. No capítulo 4, temos a descrição de conflito na visão de Deus, porque Deus quer que entendamos o conflito como ele é. O conflito é um de nossos maiores problemas. Em Gênesis capítulo 4, Deus nos mostra alguns fatores chaves que causam conflitos e algumas soluções que podem ajudar a resolver esses conflitos. Ele nos mostra essa verdade através da história de dois irmãos. Esses dois irmãos se parecem muito com a gente. Seus nomes são Caim e Abel. Está escrito que foi ideia de Caim fazer uma oferenda a Deus. Já que Caim era um lavrador, um fazendeiro, ele ofereceu esse tipo de oferenda a Deus. O seu irmão Abel era um pastor e ofereceu um animal como oferenda. Ambos levaram oferendas a Deus. Se você ler a história cuidadosamente, vai perceber que Deus não estava muito satisfeito com Caim como homem. Caim não era aceitável aos olhos de Deus, portanto, Deus não aceita a oferenda de Caim. Observe cuidadosamente. Então, é dito que Deus estava satisfeito com Abel. Temos duas palavras aqui que eu gostaria de apresentar a você nesse ponto. Essa palavra vem do grego. A primeira é exegeses. Essa é uma bela palavra que significa extrair de um verso da Escritura tudo o que está dentro desse verso. Nos seminários estudamos grego porque pretendemos ser estudantes da Bíblia ou pastores. No primeiro ano estudamos a gramática grega. Se você estudar o grego por 4 anos, os próximos 3 anos serão exegese. Isso significa que você estudará as Escrituras e irá interpretá-las. Exegese é quando você chega num verso das Escrituras em grego e tenta extrair desse verso tudo o que essas palavras em grego dizem. Ex significa fora de. Exegese significa então extrair de um verso tudo o que ele diz. A outra palavra é o oposto de exegese em grego, que é eisegeses. Eis, em grego, quer dizer o oposto de ex. Eis significa dentro. Então, exegese, eisegese, quer dizer que você vai até um verso da Escritura e lê dentro desse verso algo que não está explícito. Isso é bobagem. Conforme você for aprendendo as regras para o estudo da Bíblia, vai descobrir que isso é uma grande bobagem. Já vimos exemplos disso no relato da criação em Gênesis, onde muita gente acha que houve uma catástrofe entre os versos 1 e 2. Isso simplesmente não está lá. Isso é ler dentro das Escrituras alguma coisa que não está lá. Quando lemos a história de Caim e Abel, é fácil ler algo que não esteja lá. Caim não foi instruído a trazer um sacrifício animal.
No livro de Levítico, as pessoas eram instruídas a trazer oferendas de grãos, se era com grãos que eles trabalhavam. Portanto, a oferenda não era a questão mais importante nessa história. É óbvio que a questão mais importante não é a oferenda, é o homem. No capítulo 11 do livro de Hebreus, há um comentário sobre essa história. E esse comentário diz que Abel, através de sua oferenda, deu o seu testemunho de que era correto como homem. Percebemos que Deus se preocupa mais com o homem do que com a sua oferenda. A história aqui é a seguinte: Caim é o senhor inaceitável. Eu não creio que a Bíblia explique por que ele era inaceitável. Ele era assim. E é claro que Deus sabia disso. Abel é o senhor aceitável. Agora o senhor inaceitável e o senhor aceitável trazem uma oferenda a Deus, e Deus rejeita a oferenda do senhor inaceitável. O senhor inaceitável, diz a Bíblia, fica zangado e deprimido. Ele estava zangado, muito zangado. Martin Luther, o pai da Reforma, ou Martim Lutero, diz que os pecados, na maioria das vezes, são gêmeos, ou vêm em pares, e eu acredito que os terapeutas dirão que esses dois pecados sempre caminham juntos, como se fossem gêmeos, a raiva e a depressão. Um homem raivoso é geralmente um homem deprimido. Caim está muito furioso e muito deprimido também. Então a história diz que o senhor aceitável, Abel, passa perto do senhor inaceitável, Caim, que o ataca e o mata. Então Deus entra em cena e faz novamente algumas perguntas. Por que você está furioso? Por que você está deprimido? Onde está o seu irmão? O que você fez? E então, especialmente essa pergunta no versículo 7. Se você fizer o que é certo, você não será aceitável? E se você não fizer o que é certo, o pecado ficará na porta do seu coração. A intenção do pecado é destruí-lo. Você deve dominá-lo. O que essa história nos diz? Acredito que essa história nos transmite uma mensagem bastante dinâmica. Você é uma pessoa furiosa? Você é uma pessoa deprimida? Quando você fica furioso, você costuma ficar deprimido? Quando você ficar zangado, por exemplo, essa é uma boa pergunta a ser feita. Por que você está zangado? Qual é a origem da sua raiva? E qual é o verdadeiro objeto da sua raiva? Geralmente a pessoa que é atacada, como Abel, não é o verdadeiro objeto da raiva. Ele apenas estava por perto. Lembro-me de ter ouvido um psicólogo cristão em um seminário para mulheres casadas. Uma mulher estava compartilhando o seu problema. O seu problema era, como ela mesma disse, meus filhos estão me deixando enfurecida. E o psicólogo perguntou, bem, quantos anos têm os seus filhos? Ela disse, 13 e 5. Ele disse, meu Deus, essa é uma tremenda responsabilidade para se colocar em duas crianças em idade pré-escolar. Ela perguntou, mas que responsabilidade? E o psicólogo respondeu, a responsabilidade pelo seu clima emocional. Ficar feliz ou triste ou furiosa depende deles. Eles a deixam furiosa? Deixe-me fazer mais uma pergunta. Essas crianças fazem essa raiva aparecer em você ou elas colocam uma raiva em você, hein? Não demorou muito para que a mãe percebesse que as crianças não estavam colocando a raiva dentro dela. Elas estavam despertando a raiva nela. A verdade era que ela provavelmente estava furiosa com o marido, mas não podia descarregar essa raiva nele. Qual é o objeto da sua raiva? Qual é a verdadeira fonte da sua raiva? Deus fez essas perguntas a Caim e também faz a nós para nos ajudar a encontrar as respostas. A raiva está na raiz de tantos conflitos. Deus fez essa pergunta. Onde está o seu irmão? Note que em Gênesis capítulo 3 a pergunta é, onde está você? Em Gênesis 4 a pergunta é, onde está o seu irmão? Acho que o que Deus estava tentando fazer Caim perceber era o seguinte, que não havia nada de errado com seu irmão Abel. Onde está o seu irmão? Ele é um cidadão firme. Ele é o Senhor aceitável, é um bom homem. Então por que você está zangado com Abel? E por que você o matou? O que você realmente fez? Qual é a dinâmica de tudo que aconteceu aqui? Acredito que o versículo 7 é a chave de toda essa história, porque é a grande solução para o problema do conflito. No fundo do conflito encontramos um homem zangado e encontramos a dinâmica de sua raiva. Mas não adianta apenas analisar a raiva para entender o porquê da raiva. Você continua zangado.
O que você quer é a solução para a raiva. E aqui está a solução. Se você fizer o que é certo, será ao Senhor aceitável. Se você fizer o que é certo, será aceitável para Deus. Será aceitável para você mesmo e não seguirá ao longo da sua vida machucando ou matando Abel. Jesus disse a mesma coisa no 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Eu sempre recorro ao Novo Testamento porque ali encontramos o que dá unidade à Bíblia. Eu acredito que Jesus estava da mesma coisa falando em Mateus 7, quando ele diz: não julguem os outros para não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usaram para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muita gente pega essa passagem, os primeiros 5 versículos de Mateus capítulo 7, o Sermão da Montanha, e diz que Jesus estava dizendo que nós não devemos julgar, e ponto final. Não foi isso que Jesus disse. O que ele fez foi levantar a seguinte questão: por que vivemos julgando? Por que criticamos de forma exagerada? Por que estamos sempre verificando o que há de errado, como se fôssemos inspetores de Deus? Parece que todo o nosso ministério é sair por aí, preocupados em tirar o cisco do olho do nosso irmão. Jesus não está nos dizendo para não julgarmos. Ele diz que devemos julgar, mas antes de julgarmos nosso irmão, devemos julgar a nós mesmos. Psicólogos diriam que Caim fez uma transferência ou projeção. Com quem ele estava realmente zangado, hein? Provavelmente com ele mesmo. Ele era inaceitável e ficou zangado por causa disso. Ele tinha 2 escolhas. Ele poderia fazer o que era certo, ou seguir a vida transferindo essa raiva para as outras pessoas, projetando a raiva de si mesmo aos Abels da vida e matando-os todos. Ouvi a história de 2 psiquiatras que tinham seus consultórios no mesmo prédio e sempre chegavam no prédio juntos e pegavam o mesmo elevador. Um sempre ficava no 6º andar, enquanto que o outro subia até o 10º. Isso acontecia todo dia. Numa certa manhã, quando eles estavam subindo de elevador, a porta se abriu no 6º andar, mas antes do primeiro psiquiatra sair, ele se virou e cuspiu no outro. Aí o elevador subiu para o 10º andar. O que tinha sido cuspido apenas se limpou e não disse uma só palavra. No dia seguinte, o primeiro psiquiatra fez a mesma coisa e continuou fazendo. Na 4ª manhã, o rapaz que trabalhava no elevador perguntou: escuta, o senhor não vai fazer nada a respeito disso? O psiquiatra respondeu: olha, isso é problema dele. Ele tem um problema. Ele cospe nas pessoas. Não é problema meu. Eu posso ter um monte de problemas, mas eu não cuspo nas pessoas. O que essa história nos ensina é que se você for correto e aceitável, você pode ser tão seguro que se alguém cuspir em você, você seria capaz de dizer simplesmente: amigo, você precisa se tratar, você deve estar cheio de problemas, você precisa de ajuda para parar de cuspir nas pessoas. Você focalizaria na ideia de que isso é problema dele e não seu. Olha, eu não faço nem ideia de quantas vezes em sessões de aconselhamento pastoral eu já compartilhei essa história com mulheres. Os homens são craques em fazer com que as mulheres se sintam culpadas. Já notou isso? Quando existe um problema no casamento, seja lá qual for o assunto, se o homem é impotente, por exemplo, esse é um dos melhores exemplos, ele culpa a esposa. Se você fosse um pouco mais sexy, se fizesse mais carinho, eu não seria impotente. É incrível como as mulheres acreditam mesmo nisso. Em uma dessas sessões de aconselhamento, eu perguntei a uma delas: você alguma vez já pensou que o problema pode ser dele? E às vezes, em meio às lágrimas, elas confessam: eu não sei, talvez o problema seja ele. Muitas vezes o problema está na outra pessoa. Às vezes somos tão paranoicos, tão neuróticos, que acreditamos quando eles dizem: se você tal e tal, eu não teria esse tipo de problema. A questão é: seja seguro diante de Deus. Ande diante de Deus e seja firme. Então você não precisará passar a vida sendo hipercrítico, transferindo a sua raiva em forma de críticas e julgamentos para
as outras pessoas. A primeira vez em que a oração aparece na Bíblia é em Gênesis 4:26. Até então a comunicação era sempre uma iniciativa de Deus. Vinha de Deus para o homem. Mas, no final do capítulo 4, podemos ver que o homem começa a chamar o nome de Deus. Essa é a oração como ela era no princípio. Então podemos entender a oração como ela é. Nos capítulos 5 e 10 de Gênesis temos o que chamamos de continuidade. Há uma perspectiva histórica nas Escrituras. Para nos fornecer um contexto histórico da salvação e da vinda do nosso Salvador, Deus nos dá uma linda continuidade histórica. É por isso que encontramos a genealogia das gerações nas Escrituras. Do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, temos o que eu chamo de catástrofe. É onde podemos encontrar alguma coisa sobre o caráter do homem e sobre o caráter de Deus. Ainda em Gênesis de 6 a 9, podemos aprender com o dilúvio sobre o caráter de Deus. Primeiro pergunte a si mesmo: Deus é pessoal? Deus é emocional? Ele sente alguma coisa? Todos acreditamos que Deus é amor e gostamos disso. Faz a gente se sentir bem, mas realmente deveríamos nos perguntar: o caráter de Deus é somente uma pluralidade de atribuições positivas? É um só atributo ou são muitos atributos? Se Deus tem a capacidade de amar, será que Ele também pode odiar? Lembro-me de um homem que era um pai amável e gentil. Então, um homem muito mau acabou com a vida de sua filhinha de 7 anos. Aquela garota era o objeto do amor daquele homem. Quando o homem que havia estuprado e assassinado a sua filha foi trazido para a delegacia, todos os policiais tiveram que segurar aquele pai, pois o homem estava muito furioso. Por aquele homem ser um pai amável e gentil, ele teve a capacidade de mostrar raiva perante aquele que destruiu o objeto do seu amor. Na história do dilúvio, é isso que vemos no caráter de Deus. Deus ama o homem. Quando Deus olha para baixo, Ele vê o pecado e as forças do mal destruindo seu objeto de amor e seus grandes planos para o homem. Sim, Ele é capaz de expressar a raiva. A raiva de Deus é simplesmente essa: a reação aniquilante de um Deus que ama contra o que está destruindo o objeto do seu amor, a humanidade. Essa é a mensagem da catástrofe em Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, lembre-se disso. Como isso é e como isso era. Isso é o que Deus quer nos mostrar em Gênesis. Ele está nos falando de todas essas coisas como elas eram, porque Ele quer que entendamos como elas são. Bom, o nosso tempo hoje já se foi. Obrigado por estar conosco e até o próximo encontro com a Palavra, onde continuaremos o nosso estudo da Bíblia. Até lá então.